Fala galera, eu tô aqui para mostrar para vocês um pouco sobre as três leis de Kepler, tá? Eu queria que vocês lembrassem direitinho delas e como não podia ser diferente, a Mila tá aqui para apresentar para vocês a aula, ela tá super disposta, com medo dos fogos. Não soltem fogos, por favor, nessa copa. E vamos lá. Eu queria que vocês lembrassem que, primeiramente, nós tivemos um modelo geocêntrico, mas eu não vou passar muito tempo falando em relação a isso. E logo em seguida, a grande revolução na época foi o modelo heliocêntrico, que colocou o Sol no centro do universo conhecido na época. Para o Copérnico, que fez o modelo heliocêntrico, as trajetórias dos planetas eram trajetórias circulares, tá? Eram mais ou menos isso daqui. Então você tinha planetas todos girando em formato de círculo ao redor do Sol. O Kepler, ele foi o cara que disse que essas trajetórias não eram circulares, essas trajetórias eram elípticas, tá? E o círculo nada mais é do que uma particularidade, ou seja, é possível que a trajetória seja circular, mas ela não é sempre circular, porque o círculo é um tipo de elipse. Lembra disso? Bom, só para que vocês possam lembrar mais disso, ele disse que as trajetórias eram elípticas e que o Sol ele estava em um dos focos dessa elipse. Então, aqui você tem um foco que está vazio e aqui você tem outro foco onde está o Sol. E como a elipse vai formar um ponto que é mais próximo e um ponto que é mais distante do Sol, você vai ter perigeu, que é esse ponto daqui mais perto do Sol, que eu vou colocar somente a letrinha P, e aqui você vai ter o apogeu, que é o ponto mais... Oh, meu Deus, desculpa. Volta. Aqui você vai ter periélio, que é o ponto mais perto do Sol, e aqui você vai ter afélio, que é o ponto mais afastado do Sol. Perigeu e apogeu é quando a gente está analisando a Terra, tá? Então, por exemplo, a gente não diz que a Lua tem periélio ou afélio, a gente diz que a Lua tem perigeu e apogeu, porque ela fica mais perto da Terra e fica mais longe da Terra também, tá? Quando a gente analisa em relação ao Sol, a gente chama de periélio e afélio. Se concentra no periélio e no afélio. Então, esse ponto mais perto daqui é o periélio e esse ponto mais afastado é o afélio. Periélio e afélio não existem em trajetórias circulares, como a desse planetinha daqui, porque, afinal de contas, nenhum círculo, todos os pontos são equidistantes do centro. Então, você não vai ter nenhum ponto mais próximo, nenhum ponto mais afastado. Nesse outro planetinha daqui, você já tem o afélio, que é o ponto, inclusive, onde ele está, e ele vai ter o periélio, que vai ser esse ponto daqui, tá? Na segunda lei de Kepler, ele disse que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Então, eu vou marcar aqui uns pontos, tá? Ponto A. Aí depois esse planetinha daqui vem aqui para esse ponto B. Nossa, ficou gigante, vai ficar horrível de eu mostrar isso para vocês, mas bora lá, né? Tá? Imagina que o planeta está aqui no ponto A. E ele vem aqui para esse ponto B. Esse A não é de afélio, é ponto A mesmo. É falta de criatividade de chamar com outro nome. E depois eu vou marcar esse planeta aqui nesse outro ponto, que eu vou chamar com muita criatividade de ponto C. E depois aqui nesse outro ponto que eu vou chamar de ponto D. Tá? Então, o Kepler disse na sua segunda lei que o raio vetor que une o centro do Sol ao centro do planeta, que o raio vetor, esse traço que eu fiz aqui ligando os dois, varre áreas iguais em tempos iguais, tá? Então, ele passa por áreas iguais em tempos iguais. Então, ele passa por essa área daqui e passa por essa área daqui. Essa primeira área daqui, ele passa quando ele vem de A para B. Essa segunda área daqui, ele passa quando ele vem de C para D, tá? Então, se a área daqui for igual a essa área daqui, isso significa que os tempos também serão iguais. Ou seja, o tempo que ele leva para vir de A para B também vai ser igual ao tempo que ele leva para vir de C para D. Ou seja, se ele demora 3 meses para vir do ponto A para o ponto B, ele vai demorar também 3 meses para vir do ponto C para o ponto D. Se as áreas forem iguais, os tempos também serão iguais. Agora, o Kepler disse que se
uma área for o dobro da outra, o tempo também vai ser o dobro. Ou seja, vamos supor que essa área daqui seja o dobro da área de lá, da direita. Isso significa que esse tempo daqui vai ser o dobro desse outro daqui. Ou seja, aqui não serão 3 meses. Aqui vai ser 1 mês e meio. Deu para entender como é? Então, se essas áreas forem iguais, deixa eu colocar aqui, áreas iguais. Vou colocar de novo 3 meses e 3 meses. O tempo para ele sair daqui e chegar aqui no B, do A e chegar até o B, vai ser o mesmo tempo para ele sair do C e chegar até o D. Quais são as conclusões que eu mostrei para vocês em sala em relação a isso? Isso acaba fazendo com que a velocidade seja maior no periélio. Quanto mais perto o planeta está do Sol, ele vai ter maior velocidade. Ele também vai ter maior aceleração. E quanto mais longe ele estiver do Sol, ele vai ter menor velocidade e ele também terá menor aceleração. Deu para lembrar? Bom, já que vocês lembraram disso, eu espero que tenham lembrado, eu vou mostrar para vocês agora o que é a terceira lei de Kepler, tá? E como a gente pode utilizá-la em um problema de vestibular. Logo em seguida eu faço algumas questõezinhas para vocês. Bem, aqui eu tenho um planeta, que vai ser o nosso planeta X, e a criatividade continua, né? E aqui o planeta Y. O Kepler mostrou que é possível relacionar a distância média desses planetas ao Sol, que é chamado de raio médio, com o período, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta em torno dele, em torno do Sol, não em torno do planeta mesmo, tá? A gente faz desse jeito daqui, olha. T quadrado sobre R ao cubo do planeta X vai ser igual a T quadrado sobre R ao cubo do planeta Y. Também é possível escrever essa equação da seguinte forma: T sobre T, aí eu coloco assim x e y, é igual a R sobre R, e eu coloco também x e y. Só que aqui eu vou colocar quadrado, e desse lado eu vou colocar cubo. Por favor, nada de cometer o assassinato matemático de querer cortar quadrado com quadrado e cubo com cubo. Não pode, tá? Tem que resolver a equação. Geralmente as equações não são gigantescas, são equações meio chatinhas, mas dá para resolver direitinho. Bom, você quer dar alguma dica, minha filha, para eles? Não? Então, um beijo no papai, beijo no seu pai. Então, gente, é importante vocês lembrarem que quanto mais longe um planeta estiver do Sol, mais tempo ele vai levar para dar uma volta, tá? Então, por exemplo, o Mercúrio está bem pertinho do Sol, ele leva só 88 dias para dar uma volta. Agora a Terra, como está mais distante, já é o terceiro planeta, já leva 365 dias. Então, quanto mais longe, mais tempo leva. Quanto mais perto, menos tempo leva. Agora, por favor, isso daí é quando eu estou comparando um planeta com o outro, tá certo? Não é aquele lance de quando está no periélio é mais rápido, quando está no afélio é mais devagar. Não! Quando eu comparar o planeta Y com o planeta X, eu posso afirmar isso, que o Y vai demorar menos tempo para dar uma volta em relação ao X, porque ele está mais perto do Sol. É isso que eu estou falando para vocês. Agora, quando você olha para o planeta X, de acordo com a segunda lei de Kepler, ele vai estar mais rápido quando ele estiver no periélio do que no afélio. Tá? Por quê? Porque aqui no periélio ele tem velocidade maior do que no afélio. Não tem a ver com esta terceira lei que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa terceira lei é comparativa. Comparando o planeta X com o planeta Y, eu posso dizer que o planeta X demora mais tempo para dar uma volta em torno do Sol. Por quê? Porque ele está mais longe. Deu para entender como é a parada? Bom, vamos fazer alguns exercícios para ver se vocês entenderam realmente. Aqui ele diz que, de acordo com a primeira lei de Kepler, o movimento do planeta Terra em torno do Sol é, vamos lá, circular, e o Sol está no centro da órbita. Esse lance de movimento circular foi algo que o Copérnico disse, né? Não que o Kepler disse. Então, está errado. B, elíptico.
com o Sol no centro da órbita. O Sol não está no centro, o Sol está em um dos focos. C. Elíptico, com o Sol em um dos focos da elipse. Essa é legal, tá? Então, já é essa daqui, letra C. Só para completar, o que tem de errado na letra D? Uniforme não é, porque a velocidade aumenta no periélio e diminui no afélio. E circular e variado com o Sol em um dos focos da elipse também não é. Para quem lembra do movimento circular uniformemente variado, para quem não conhece, ele tem aceleração constante, tá? E a aceleração não é constante, porque uma hora a velocidade está maior, depois ela diminui, depois aumenta de novo, e assim por diante. Então, aqui seria letra C, elíptico com o Sol em um dos focos da elipse. Vamos para a segunda questão. A elipse da figura abaixo representa a órbita de um planeta em torno de uma estrela S. Os pontos ao longo da elipse representam as posições sucessivas do planeta, separados por intervalos de tempos iguais. Gente, então se os tempos são iguais, as áreas também são iguais. Lembra da segunda lei? Continuando. As regiões alternadamente coloridas representam as áreas varridas pelo raio da trajetória nesse intervalo de tempo. Na figura, em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão em escala, o segmento de reta SH, que é o raio vetor, né, representa o raio focal do ponto H de comprimento P. Tá. Não vai te ajudar em nada. Considerando que a única força atuante no sistema estrela-planeta seja a força gravitacional, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, as áreas S1 e S2, varridas, sente aqui minha filha direitinho, varridas pelo raio da trajetória são iguais. Gente, são iguais, porque ele disse que esses tempos são iguais. Então, na verdade, não são somente as áreas S1 e S2 que são iguais. Todas essas áreas daqui são. Ele disse que os tempos são iguais. Então, se tempos são iguais, áreas também são iguais. A primeira está ok. Beleza. Segunda, o período da órbita é proporcional a P ao cubo. Tá? Esse P é esse tamanho todo daqui, né? Esse P nada mais é do que o raio. Ele chamou de P aqui. Está errado o que ele disse, porque a terceira lei de Kepler diz que o período ao quadrado seria proporcional a isso, não só o período, tá? Então, T ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo, e não somente o período é proporcional ao T ao cubo. Terceira, então essa está errada. As velocidades tangenciais do planeta nos pontos A e H, A é o periélio, H é o afélio. Horrível, né? Ele chamou de o periélio de A, mas tudo bem. VA e VH são tais que a velocidade de A é maior que a velocidade de H. Tá certo, né? Ele tem velocidade maior aqui no periélio do que no afélio. Agora, cuidado com esse tipo de questão, porque você olha para cá, A, aí pensa logo A de afélio. Não, ele simplesmente deu A, B, C, D, E, F, G, H. Deu umas letrinhas aqui para cada um desses pontos e coincidiu de A ser o periélio e H ser o afélio, ou seja, nada a ver. Vamos passar para a última questão que eu preparei aqui para vocês. Imagine que o pequeno planeta Z, tadinho, pequeno, tenha sido descoberto em nosso sistema solar. Determine o valor aproximado do período de translação de Z em anos terrestres, sabendo que o raio médio da sua órbita corresponde a 7 unidades astronômicas, ou seja, são 7 vezes a distância da Terra para o Sol. Tá? Então a gente vai comparar com a Terra mesmo. A gente vai fazer da seguinte maneira. T² sobre R ao cubo do planeta Terra vai ser igual a T² sobre R ao cubo do planeta Z. Tá? Na Terra, tudo é 1. Então, um ano, se a gente estiver lidando com ano em unidade astronômica, tá? Então, um ano, aqui vai ser 1 também.
porque a Terra ela demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol e a distância dela até o Sol também vale 1. Então por isso que eu estou usando 1 e 1. Quando a gente está lidando aqui com anos e aqui com unidades astronômicas. O tempo de Z, eu quero descobrir. Então esse t ao quadrado eu quero saber. E esse raio ao cubo eu quero descobrir também. Então não tenho nem ideia de quanto é que vale. Mas aqui ele disse que era para eu colocar 7. Tá certo? Bom, isso tudo vai valer 1, sendo igual a t quadrado sobre 7 ao cubo. Tá? Aí aqui você vai passar o 7 para lá. 7 ao cubo fica sendo igual a t ao quadrado. Cara, eu acho que a maneira mais fácil de fazer isso daqui é o seguinte. Você pode passar o quadrado para o outro lado? Pode. Mas eu espero que vocês lembrem como é que faz isso daqui, ó. Você passa essa raiz que está aqui para o outro lado, mas em compensação, você vai lembrar que 7 ao cubo é a mesma coisa que 7 ao quadrado vezes 7. Deu para entender? T vai ser igual 7 ao quadrado, eu tiro da raiz, dá 7. Mas esse cara daqui, ele não tem quem cortar. Então, eu deixo ele dentro da raiz. Então, isso daqui vai dar 7 raiz de 7. Gente, raiz de 7 vai ser aproximadamente 2,5 por aí. Bom, posso estar falando besteira, mas eu vou fazer aqui rapidamente de cabeça. A minha cabeça, eu acho que ela não tem raiz quadrada. Bora ver se tem. Tem raiz quadrada. 7 vezes raiz de 7. Isso vai dar aproximadamente 18. Tá? Na hora da prova, como você não vai poder fazer cálculo desse jeito daqui, 18,5, tá? Você vai ter que lembrar que você vai ter que notar que os resultados aqui são bem diferentes. Então, olha, tem 10, tem 18, tem 20. Então, você acha aproximadamente a raiz de 7, e mesmo que você encontre um cálculo, por exemplo, 16, 17, o resultado mais próximo vai ser o 18. Tá ok? Então, você pega, acha um resultado aproximado, que esse resultado aproximado ele já vai te indicar quanto é que vale, qual é a tua resposta. Aqui, unidades astronômicas. Aqui seria a resposta correta, a letra B. E eu tinha dito que era por último essa daqui, mas eu tinha separado mais uma questão para vocês. O astrônomo alemão Kepler, tá? Adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto. Nossa, que palavra difícil. Aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tomado conhecimento das 3 leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições a seguir, que, primeira, para a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno está quando ela está mais afastada. Bom, não dá para a gente dizer isso porque... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui o Sol, tá? Vamos supor... Não é desse jeito, mas vamos supor que fosse. Gente, nesse ponto daqui seria verão no hemisfério sul. Nesse ponto daqui seria verão no hemisfério norte, tá? Então, verão para quem? Ele não disse aí, então tá errado. 2. Para a segunda lei de Kepler, lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Isso está certo. Quanto mais para perto do periélio, ele está mais rápido. Quanto mais para longe do periélio, ou seja, mais perto do afélio, ele vai mais devagar. Terceira,
Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação não tem a ver com período de rotação, tem a ver com período de translação, tem a ver com o tempo que ele leva para dar um giro, não tem a ver com o tempo que ele leva para dar uma volta em torno de si. Não é rotação, é translação, galera. Então, não tem nada a ver com isso daqui. Tenham muito cuidado quando vocês estiverem fazendo questão, porque dentro das leis de Kepler, como ele fala aqui, t quadrado sobre r ao cubo é uma constante, né? Em algumas questões ele alopra com umas coisas que não tem nada a ver. Ele diz assim, olha, t dividido por r elevado à quarta é uma constante, a velocidade elevada ao quadrado é uma constante. Ele começa a inventar algumas coisinhas para te confundir. Não, você não vai cair nessa. Lembra que t quadrado sobre r ao cubo é uma constante. Você pode igualar com outro planeta, desde que esse planeta esteja também girando ao redor do Sol. T quadrado, t é o tempo, sobre r ao cubo. R é o raio, a distância média. Você também vai ter que lembrar que quando o raio vetor varre áreas iguais, os tempos também serão iguais. Isso significa que a velocidade no periélio é maior que a velocidade no afélio. E por último, vocês vão ter que as trajetórias são sempre elípticas e o Sol está em um dos focos dessa elipse. Meus amores, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Tenham uma boa noite e valeu! Até a próxima, arrebentem na prova. Tchau, tchau, galera.